trouxemos para essa casa hoje o tema alegria, que é baseado nas questões 614 e 621 do Livro dos Espíritos, e também do Evangelho de João, capítulo 15, versículo 11. Está enquadradinho? Certinho. Então, é uma alegria estar aqui com vocês, né, para falar desse tema, alegria. Eu estava até comentando com o Fred, a última vez que eu estive aqui era ainda na casa, na sede ali, né, na primeira, e já tem um bom tempo, né? Deve ter uns 7 anos isso aí, porque o tempo passa tão rápido que a gente nem percebe mais. Mas, de qualquer maneira, eu estava lembrando aqui, né, eu que vim de Mendes, a gente começou a nossa, vamos dizer assim, a nossa jornada espírita, né, no Centro Espírita Vicente Paulo em Mendes, e lá era o nosso ponto de encontro, porque o pessoal de Paulo de Fronten, espírita, já ia direto para lá. Mesmo Janete, né, ajudou tanto também vocês, também foi presidente lá, Celinha, seu Almiro, né, todos frequentavam lá, Indianara, pequenininha. Então a gente tem um laço de afinidade bem longo, né? Graças a Deus. Não sei se continua aqui Fátima do Lar, né? A mãezinha dela já partiu, mas Fátima, a mãezinha, estava sempre lá com a gente. Muito bom. E hoje está aqui a casa, né? Digamos assim, agora a sede definitiva, né? Foi levantada, até 2 anos você falou, né? Um prazo bem rápido, né? Para uma instituição espírita que não movimenta dinheiro, né? As casas espíritas, dificilmente você encontra uma que movimente dinheiro, muito difícil, tá? Mas você falou uma coisa que vai me ajudar no nosso trabalho de hoje. Basicamente, a fonte maior de recursos foi as quentinhas, né? O trabalho amoroso de todos os envolvidos, né? Sempre dedicando aquele tempo precioso, às vezes até, não sei aqui vocês, mas em Juparanã, quando nós fazemos almoço, começa o esquema na sexta-feira, né? Desenrola um pouco no sábado e deixa para desenrolar o final todo no domingo. No domingo, né, que é o dia geralmente da venda. Mas é um trabalho muito bacana, né? E eu falei que vai me ajudar pelo seguinte, porque o tema alegria, que a gente está com ele aí desenvolvendo, é justamente sobre isso, é sobre o trabalhador espírita para ter sucesso, né, na sua empreitada. Necessita muito de alegria, tá? Porque a nossa ideologia de trabalho, do movimento espírita, né, brasileiro e mundial praticamente, com raras exceções, é baseada na solidariedade. E a solidariedade ela é muito mais construtiva quando existe alegria, quando as pessoas estão satisfeitas, elas vão para o trabalho, seja qual tipo de trabalho for, né? Elas vão satisfeitas, elas vão realmente dispostas a construir uma paz interior, uma vivência bonita por dentro, e ela transborda isso em direção à casa espírita. E é muito bacana. Eu tinha sempre um conceito quando eu comecei, por exemplo, campanha do quilo, né? Mas sabemos que muitas casas fazem aquela varredura nas ruas, né? Sai pedindo, de porta em porta. Outras não, outras pedem apenas às pessoas que frequentam, pelo menos 1 quilo por mês. E eu sempre defendi essa ideia, 1 quilo, não precisa mais do que 1 quilo de um alimento para levar para o centro. Por quê? 1 quilo é bem mais fácil das pessoas poderem doar. E cada um doando 1 quilo, uma vez no mês, sendo que a casa tem 2, 3 atividades às vezes por semana, no final das contas, dá uma quantidade boa. Tá? E sempre eu vi que isso funciona, sempre eu vi. Hoje, lá na nossa casa, André Luiz, de Paraná, está um pouco diferente, por quê? Algumas pessoas resolveram doar com mais abundância, disponibilidade financeira, outras é porque reúne os filhos que moram longe,
em outras cidades, mas os filhos querem colaborar, então arrecada dinheiro com a família toda, junta aquilo e leva uma quantidade maior quando leva, mas também tem aqueles que fazem de quilo em quilo, tá? E isso é muito bom, porque graças a Deus funciona, a gente distribui lá várias cestas mensais e graças a Deus também sobra ainda. O Cláudio Honor mesmo que está aqui, né, ele leva para Campi, na Maísa, né, tem uma distribuição lá gigantesca, a gente ainda colabora com ela também. E tudo isso num processo em que a gente está sempre disposto, né, a manter o ritmo da paz interior, da harmonia, da alegria, da boa convivência. Tá? Eu sei que às vezes é difícil, né? O trabalhador espírita, se vocês ainda não passaram por isso, um dia talvez passem. O trabalhador espírita às vezes é um pouco exprimido, né? Chegam pessoas, chegam situações em que nos sufocam um pouco, nos sufocam com determinados pedidos, às vezes até quase que na forma de exigência, achando que nós temos a obrigação, né, de atender nas necessidades materiais, o outro nas necessidades espirituais, e não é uma obrigação, é um trabalho de amor, é um trabalho de solidariedade, né? É um trabalho onde a gente se sente bem fazendo o que faz, apesar das limitações, né? Lógico, a gente sempre quer fazer mais, mas temos as limitações naturais e não conseguimos muitas vezes, mas o que fazemos, fazemos com alegria. Por quê, gente? Porque a alegria é um estado natural do ser, né? A alegria vamos dizer assim, é uma premissa da lei divina, tá? Que a gente viva em alegria. Jesus propôs isso, né? Está lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 11, falando da alegria, para que os discípulos entendessem, né, que ele, Jesus, estava transmitindo toda a alegria dele, toda a satisfação, todo o reconhecimento perante a paternidade divina. As leis divinas são leis, né, naturais, que visam dar aos filhos, ou seja, aos espíritos, né, que têm o livre-arbítrio, têm a possibilidade da escolha, visa dar aos espíritos a motivação da alegria. As leis naturais, elas são perfeitas, como nós sabemos, né? E quando a gente procura compreender isso, certo? É verdade mesmo. Nós só nos complicamos, nós só sofremos, nós só temos um caminhão de problemas, porque nós vamos nos sabotando. Tudo bem, às vezes é até parte de uma cultura social, às vezes é parte de uma cultura familiar, né? Mas nós vamos nos sabotando, e a gente nem percebe isso, acha que está tudo bem, está tudo normal. E não, né? E não, nós não fomos criados, né? O Criador não cria espíritos para sofrimento, o Criador não cria espíritos para ficar aí se lamentando, chorando, muito pelo contrário, muito pelo contrário. As possibilidades são amplas de nós podermos fazer o que quisermos, logicamente respondendo sempre pelas escolhas feitas, né? Mas somos livres para fazermos o que quisermos, né? E no final das contas, a gente acaba, ó, aqui, vou citar o exemplo daqui mesmo, né? Belo do Morrão aqui, ó. Alguns poderiam dizer assim, você está louco fazer uma obra embaixo daquela estrada ali, ó, cai um ônibus, um caminhão ali, já era, destrói tudo. Mas em compensação, o perigo existe, a gente sabe, mas em compensação, a obra está aqui, ó, né? A obra está aqui, para atender justamente quem? Os encarnados e os desencarnados que precisarem, né? Para instruir, para socorrer, seja lá o que for possível ser feito, né? Então, o quanto que para uns é uma loucura, para outros é uma oportunidade de um trabalho bonito a ser feito, que está só esperando o nosso livre-arbítrio, está só esperando que a gente se movimente, né? Então é preciso realmente ter alegria, porque a alegria traz a esperança, a alegria traz uma visão que a maioria não tem. Por quê? Porque não sabe, não descobriu ainda que a vida é cheia de oportunidades. E isso é fantástico, porque, não sei aí, a gente acompanha muito hoje em dia a internet, tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa, é só saber filtrar, pesquisar.
Mas o Brasil, né, até que é um país de possibilidades, é um país difícil para a gente, mas é um país de possibilidades. Mas tem tantos países aí onde as coisas estão assim num patamar que você não acredita que alguém vai conseguir fazer alguma coisa ali, por tanta dor, de tanto sofrimento. É quase que toda uma população de uma nação passando fome, mas você vai nos cantões lá, garotos, meninas, mexendo nos lixões para tentar tirar alguma coisa para sobreviver, acabam ali montando, né? Montam helicópteros, montam carros, montam brinquedos sofisticados com lixo, tá? E aí a gente se pergunta, mas espera aí, como eles conseguem? Vive no meio de tanta dificuldade, como conseguem? De onde tira a motivação para isso? Gente, a motivação é muito fácil, pelo menos, né? Com a visão espírita é mais fácil. A motivação é interior. A motivação é interior. Não é porque está passando fome, não tem água, guerra civil, tudo num caos, que a pessoa está proibida de ter motivação interior, está proibida de sonhar, está proibida de realizar alguma coisa. Não é por isso. Tá? E como nós somos espíritos, trazemos sempre uma bagagem, né, anterior, muitas das vezes basta um pedacinho, uma oportunidadezinha, até um lixão é uma oportunidade de você criar alguma coisa, de você realizar algo. Lembra do filme O Garoto, não sei o que, do Vento, né? Uma bicicleta velha com um motorzinho de nada jogado fora. Ele tinha um sonho de conhecer a eletrônica, né? Ele pegava livro no lixo de eletrônica e ele falou: não, eu vou fazer uma bomba para puxar água lá de baixo, para poder ver se irriga um pouco a terra, né? E todo mundo contra o menino, e o menino sofrendo, mas fez, né? Fez um catavento lá que gerou uma energia, um motorzinho mínimo, gerou uma energia básica suficiente para tirar água do solo, irrigar e fazer canteiro. E a partir dali todo mundo viu: não, o menino não é um sonhador, não é um louco, o menino acreditou no sonho dele, né? Então, gente, realmente, a alegria é um estado de alma, tá? E Jesus deixou isso muito claro para os discípulos dele: eu vos dou a minha paz, a minha alegria, tá? E para mim é importante que vocês, em outras palavras, né, importante que vocês entendam, né, que a minha alegria precisa ser a alegria de vocês, precisa ser a motivação de vocês. E aí a gente pode se perguntar assim: mas espera aí, onde que se viu Jesus com tanta alegria? Porque nos evangelhos só fala de dor, de perseguição, de dificuldade. Gente, primeiro, né, considerando sempre que de século para século, de nação para nação, de língua para língua, as coisas foram alteradas, né? Muita coisa que a gente tem hoje não é exatamente o que aconteceu, o que ele falava, o que ele vivenciava. Ficou a essência para nós, a essência ficou, mas os detalhezinhos não. Os detalhezinhos a gente tem muita coisa equivocada aí que a gente estuda, aprende, defende, tá? Jesus era realmente alegre, sempre foi. Por quê? Integrado com as leis de Deus, conhecedor das leis de Deus. O que nos diz as questões 614 e 621? A lei de Deus está na consciência, de todos, sem exceção, tá? Está na consciência. Tem muitas definições de consciência maravilhosas, eu defendo uma delas. Eu defendo aquela que diz assim, ó, muito simples: consciência nada mais é do que o acúmulo de todas as suas experiências evolutivas, todas as suas encarnações formam um conjunto, formam a sua consciência. O conjunto forma o que você é hoje, tá? Então, o que está certo, o que está errado? Consulta. Você já viveu muitas vidas, você sabe o que está certo e o que está errado, né? Você sabe, é só pensar, é só raciocinar. Mas, como nós temos uma série de problemas, de dificuldades, a gente prefere às vezes, né, por medo, por insegurança, a gente prefere ficar no tradicional. Ah, todo mundo pensa assim, todo mundo faz assim, eu não vou me atrever a ser diferente.
né? Mas vocês podem ver uma coisa: todas as pessoas que se atrevem a ser diferentes, no início são massacradas. O próprio Jesus é o maior exemplo de todos. No primeiro momento são incompreendidas. As pessoas que são autênticas, que valorizam aquilo que realmente são, no primeiro momento elas são combatidas, às vezes massacradas, perseguidas, assassinadas e tudo mais. Mas conforme o tempo passa, aí é que as pessoas vão caindo na real. Falou, não, fulano estava certo. Fulano tinha uma visão realmente diferenciada, mas que era mais correta. Podem ver, com raras exceções, mas a maioria esmagadora realmente é assim, passa por isso, tá? Então, quanto mais nós conhecermos as leis divinas ou naturais, que estão na própria consciência, ou seja, quanto mais nós valorizarmos a nós mesmos, aprender a olhar para nós mesmos e ver exatamente quem eu sou, por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo, qual é a minha meta de vida, o que eu posso realmente fazer. Então, quanto mais a gente investir nisso, mais vamos ganhando uma integridade nova, mais vamos ganhando uma visão renovada, né, que vai nos proporcionar alegria, que vai fazer com que os nossos planejamentos, as nossas execuções sejam realmente mais abertas, mais tranquilas, mais suaves. Se para nós é assim, imagina na hora de você realizar as obras. Muitos vão ser beneficiados, né? Se a gente for falar do Cristo, mais uma vez sobre essa questão, né? Tem aquelas passagens lá, por exemplo, né? Levaram as criancinhas para ele, as criancinhas fazendo bagunça, né? Tumultuando, coisa de criança natural, é lógico, e os apóstolos sempre carrancudos, né? Achando que aquilo ali devia ser uma coisa mais contida, né? Querendo impedir que as crianças chegassem até Jesus. Não, deixa vir as minhas criancinhas, né? Quer dizer, aí deixou aquela lição, né? Ó, se os adultos, outras palavras, se os adultos se assemelhassem mais à pureza das crianças, o mundo seria muito melhor. E qual é a característica de uma criança de 6, de 7, de 8, de 9 anos quando estão reunidas? Qual é a característica principal? Não quer nem saber de dificuldade, de doença, não quer saber de chorar mais, quer saber de brincar, de comover um ao outro lado. Quer dizer, se libertam, elas se libertam dos problemas, né? Até mesmo as crianças, tudo bem, eu sei, mas as crianças mais oprimidas, né, passam realmente por situações dificílimas, elas estão sempre quietinhas no cantinho delas, meio acuadas, mas dá a elas um grupinho, né, um grupinho bem bacaninha, que não está ainda voltando para a violência, não está voltado ali para nada que possa ajudar a prejudicar mais ainda, mas sempre naquela alegria de criança mesmo, e deixa junto para ver. Passa algum tempo, 30 minutos, uma hora e meia, aquele quietinho, aquele que está ali sofrendo, caladinho ali, começa a se enturmar, daqui a pouco começa a esquecer os probleminhas dele e começa a vivenciar, né, a alegria de ser criança, de estar junto de outras crianças. E nós adultos não somos assim, dificilmente nós prestamos atenção nisso, né? A gente começa a achar, sem crítica nenhuma, né, porque todos nós sofremos, mas a gente começa a achar que a nossa dor é maior porque não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, meu limite chegou, eu não posso ir mais adiante, né? Tudo para mim se limita a isso aqui e acabou. Gente, isso é uma questão de escolha, né? Se a gente vem dessa encarnação ou vem de outra, meio acomodado, tudo bem, mas isso é fruto de escolha, né? Isso é fruto de escolha. Nós temos também, não recordo aqui o número da questão do Livro dos Espíritos, mas quando fala das calamidades, né? Que nas calamidades o ser humano cresce, ele se junta, ele se supera, né? Ele esquece dos problemas dele. Por quê? Porque o que interessa é ver o conjunto numa situação melhor. Exemplo, o último agora, né, o nosso Rio Grande do Sul aí, com a sua tragédia. Tá, a gente veio falando isso no carro. Mas essa é uma característica, tá? Está no Livro dos Espíritos, isso é uma característica dos espíritos, né?
Os espíritos foram criados para estarem unidos, para estarem juntos, crescendo juntos, né? Livres, libertos. Mas, por uma questão cultural, a gente aceita ser manipulado, a gente aceita seguir regras que já foram ótimas para tempos passados, mas que não são mais, nem todas são adequadas para os dias atuais. Mas com medo de ser diferente, com medo de ser criticado, com medo disso, com medo daquilo, né? Com dúvida, com receio, não sei das quantas, a gente prefere ficar dentro do padrão. Bom, vou ficar no padrão aqui que é melhor. Tá? Tá todo mundo indo para lá, eu vou também. Não quero nem saber o que tem lá na frente, mas está todo mundo indo, eu vou também. Eu não vou seguir por outro caminho, porque está todo mundo indo para lá, eu vou também. Tá? E a gente sabe que não é muito por aí não, né? Tem situações que você deve seguir, né? Nós estamos, por exemplo, cada país com as suas leis, com os seus códigos civis, não sei mais o que. Então você tem que seguir. Você está dentro do país, você tem que seguir as leis, os códigos do seu país, está certo. Você tem que se desdobrar, você tem que fazer muita coisa que você não gosta, mas é a lei, você tem que cumprir a lei. Se você vai contra a lei, vai ser pior, né? Então é preferível você ir favorável à lei. Mas mesmo assim, tá? No nosso país, por exemplo, as leis não te obrigam a fazer tudo já pré-estabelecido. Tem muita coisa pré-estabelecida, você tem que seguir, mas o resto não. A opção é sua, né? Se hoje mora em Pau de Fronteira, amanhã quer mudar para, né, Miguel Pereira, uma cidadezinha mais bonitinha, mais trabalhada, estão investindo muito dinheiro, vai ficar melhor ainda, ué, direito seu, arruma um cantinho lá e vai. Ninguém vai dizer para você que você não pode, diferente de outros lugares aí que você não pode fazer isso, né? Se você vende aqui e compra lá, é direito seu. Se você está de aluguel aqui e quer alugar lá, direito seu, sai do seu aluguel aqui e vai alugar lá. Não é assim? Quer dizer, você tem muita liberdade ainda, apesar da maioria do povo brasileiro se queixar, mas você tem muita liberdade ainda. Você pode reconstruir, reprogramar a sua vida. Obra espírita nos diz isso. Nós todos reencarnamos com algum tipo de programa reencarnatório, mas nós não estamos impedidos de reprogramar. Não estamos, é livre-arbítrio, né? A questão mais básica para entender isso é a questão de filhos, né? Não é só mulher, porque mulher sem homem não vai ter filho, por enquanto não. Mas tem que ter duas pessoas, né, para você ter um filho. Às vezes você encontra aquela pessoa que você se programou de encontrar, mas chega aqui um dos dois ou os dois e resolve: não posso ter filho, eu não quero ter filho. Aí, mil e uma desculpa lá, não quero, não posso. Você está reprogramando. Vai ser castigado? Vai ser punido? Não. Você só está adiando um compromisso. Mas você tem o direito de adiar. Você tem o direito de reprogramar. E por que te dá esse direito de coisas às vezes tão importantes, tão graves? Porque o que importa é nós descobrirmos em nós os momentos, as etapas, ou seja, os ciclos mais importantes de paz, de felicidade, de alegria. A gente tem que descobrir isso, tá? Tem que descobrir. Vou repetir. Para algumas pessoas, a alegria é ter a casa cheia de filhos, até nos dias de hoje. Dizem assim, são poucos os malucos que falam isso, que pensam assim. Mas tem gente que a alegria para ele é ter a casa cheia de filhos, 4, 5, que der para fazer, né? Outros não. Outros acham: não, eu vou ter meu companheiro, minha companheira, mas só depois dos 35 eu vou pensar no filho, porque aí eu já vivi o que eu queria viver, já estou mais acomodado, não sei o quê, aí eu me dedico mais. Direito tem que encontrar dentro de si uma resposta para a paz, para a felicidade que quer vivenciar, tá? Tem que procurar dentro da gente, tem que aprender a procurar os nossos objetivos, tá? Aquilo que realmente nos toca, certo? Lembrando sempre, né, Deus não castiga, tudo para nós é oportunidade educativa, tudo para nós é preparado para o crescimento contínuo. O que não der para fazer, não quis fazer, vai ficar para outra encarnação, não tem problema. Qual o problema?
problema é que a fila para reencarnar está ficando cada vez mais demorada, né? Porque é muita gente na fila e poucos conseguindo descer na Terra, encarnar. Mas isso vai mudar, né, gente? Com certeza isso vai mudar. Querem ver como vai mudar? Nos dias de hoje, Itália, Japão, China, eu me lembro aqui, tá? Mas tem mais. O Brasil mesmo já está preocupado com isso, tá? As pessoas estão olhando para frente, estão olhando daqui a 50 anos, estão olhando daqui a 40 anos. Meu Deus! Com esse baixíssimo nível de natalidade, o país vai envelhecer a tal ponto. Quem é que vai trabalhar? Quem é que vai tocar a economia? Quem é que vai prestar serviços para isso, para aquilo outro? Nós vamos ter que trazer gente de outros países, de outras culturas. Isso é problemático. Então, vários países já estão com programas sociais, né? Incentivo, injetando dinheiro, injetando garantias para quem quiser ter filhos. Daqui a um tempo isso vai mudar, tá? Com certeza vai mudar. Por quê? O que move o homem hoje? O interesse econômico, né? O progresso da humanidade, que nós estamos vendo aí, né, do jeito que vai, ele é muito em cima do interesse econômico. Se você está olhando lá para frente, 10 anos, 20 anos, você não está vendo possibilidade de continuar fazendo fortuna, de ampliar, de manter sua fortuna, porque ela tem que ser trabalhada, senão você perde, o cara entra em desespero. Então, nós vamos ter que mudar as regras do jogo. Vamos ter que começar a fazer propostas. Não podemos obrigar ninguém a ter filho, mas podemos incentivar, né? Hoje, por exemplo, né, falta otimismo, falta alegria de viver para muitas pessoas. Então, qual é a proposta de hoje? Olha, eu não posso ter mais de um filho que um filho, porque olha como é que a vida está difícil. Se com um só já estamos passando aperto, como é que vai ter vários? Uma boa escola, saúde adequada, moradia adequada? Não tem condições. Quer dizer, hoje o pessoal está com a bola murcha, né? Está se deixando dominar pelo lado material só, né? Está se deixando dominar pelo lado material. A perspectiva está muito ruim. Não vou botar filho no mundo para passar fome. Não vou botar filho no mundo para ser escravo dos outros. Então, olha bem, está faltando alguma coisa bonita por dentro. Mas essa história aí, né, de achar que depois vai melhorar, isso aí é loucura, porque nós estamos há anos e anos e anos só vendo piora. Gente, no geral, as coisas estão difíceis e vão continuar difíceis. Ninguém vai negar isso não. Agora, ou você cuida de você mesmo, ou você começa a resolver os problemas dentro de você primeiro, ou você não vai ver melhoria do lado de fora não. Não vai. Né? Não vai não. Algum de vocês aí que trabalhou e trabalha, né, na casa aqui para levantar esses anos todos e tal, algum de vocês ficou rico? Ficou? Alguém daqui ficou rico mesmo? Ou continua naquela mesma rotina? Trabalho, apertado. Ninguém ficou rico, gente. Mas a casa surgiu, a obra levantou, está funcionando. Entendeu? Então, o que motivou? Nós temos um objetivo, fazer uma obra nova aqui, precisamos. Tá? Agora vamos ter que trabalhar, vamos ter que dar duro, vamos ter que suar a camisa. Tá? Se não tivesse a motivação da alegria, ia conseguir fazer? Não ia ficar pessimista. Gente, não dá, fica muito caro, tem que licenciar. Se a prefeitura cobrar tudo que vai cobrar, nós estamos ferrados. Se tiver que pagar INSS de quem for trabalhar na obra, nós estamos quebrados, porque é uma despesa imensa, e bababá. Aí você é obrigado, às vezes, a ficar meio calado, né? Se você conseguir mão de obra e não precisar pagar o INSS da mão de obra, você não paga. O certo seria pagar, a gente sabe disso. Mas não vai dar, fazer o quê? Então, tem gente aí que trabalha na boa, sem precisar. Então, chama esse, deixa eles trabalhar. Né? A prefeitura. Bom, se você for lá e exigir que a documentação, que eles cobrem a documentação, eles vão cobrar, vai ficar caro. Mas se você ficar quieto, perguntar lá se dá para começar devagarzinho, mais tarde dá para acertar, se ele disser que dá para fazer, então vai, aproveita a brecha e vai. Né? Nós temos em Valença, né, dizem, né, que é uma das piores prefeituras da região.
muito desorganizado, tá? A maioria esmagadora das pessoas, né, levantando obra, consertando obra, ampliando, é tudo assim, entendeu? Eles não cobram. Se você for lá, eu mesmo vou lá quase que 2 em 2 anos, pedir algumas legalizações lá do centro que não está ainda completa, eles não vão, simplesmente não vão. Então tudo bem, não vem, eu fui lá, né? Eu não posso chegar lá e obrigar os caras a fazer o trabalho deles. Se eles não querem fazer, vão tocando, vão melhorando. Um dia, quem sabe, eles fazem um recadastramento e acerta tudo. Mendes é assim, tá? Mendes você também não adianta ficar implorando, não, porque eles não fazem. Então você vai fazendo, desde 10 em 10 anos eles fazem um recadastramento, pronto, de repente acerta tudo, fica tudo certo. Ué, o que a gente pode fazer? Tá? Se houvesse realmente interesse, né? Se houvesse realmente assim uma responsabilidade maior, uma certeza, né, de que todo mundo fazendo a sua parte certinha ficaria tudo mais fácil e tal, nossa, seria um paraíso. Mas esse paraíso está longe de acontecer, né? Está longe de acontecer. Eu estou falando isso, gente, para poder amarrar a questão. Ou a gente melhora as coisas dentro de nós, melhora o nosso ponto de vista, ou a gente passa a ser otimista com responsabilidade, né? Tem otimista e irresponsável, sonhador, né? Sonhador e irresponsável só quebra a cara. Mas tem o otimista, sonhador, responsável, que é o que a gente precisa aprender a ser, tá? Tá difícil, estou doente, mas eu não estou proibido de andar. Se eu não estou proibido de andar, eu vou caminhar. Aonde eu puder chegar caminhando, eu vou caminhando. Onde eu não puder chegar caminhando, eu vou pedir alguém, eu vou dar um jeito de alguém me levar, né? Mas você tem que topar, tem que ir. É assim. Qual uma das propostas, né, na questão das orações, né, na questão da ligação mental com o Pai Criador, com o plano superior? Qual é uma das propostas que Jesus apresentou para a gente? Bate que a porta vai se abrir, procura que você encontra. Isso significa o que, gente? Ou você confia, ou você trabalha o que você tem, ou você não vai conseguir. A verdade é essa, né? Ou você trabalha o que você tem, acredita, pode demorar? Pode ser, né, muito difícil? Pode, não tem problema. Mas ou você acredita para conseguir fazer, ou não vai fazer. Porque se você vai esperar cair do céu, não vai cair do céu. As coisas só começam a melhorar quando a gente começa a trabalhar com mais afinco. Entendeu? Ou você começa a trabalhar com mais afinco para melhorar, ou não vai melhorar. Vai ficar sempre amarrado. Sempre na dependência da caridade de alguém que pode surgir. Você não sabe se vai surgir. Mas quando você começa a trabalhar essa caridade, essa boa vontade, essa alegria, isso e aquilo, rapidinho aparece. Tá? Nós temos inúmeros exemplos, né? Por exemplo, os maiores exemplos vêm sempre do Chico Xavier, mas não é só dele não, tá? Não é só dele não. Porque senão fica parecendo, né, que só os grandes é que têm determinados benefícios da lei de Deus. Não é verdade não. Muitos pequenos aí é porque a gente não tem conhecimento, nós também temos. Então, quantos exemplos nós temos, né, da pessoa que, nossa, eu tenho um objetivo, meu objetivo, uma época de muita fome, de muita dificuldade e tal, oferecer o mínimo de alimento para quem está precisando. Né? O Chico sempre trabalhou desse jeito, né? Oferecer o mínimo de conforto, de oportunidade de vida para quem está mais precisando. E obviamente que, matematicamente falando, não dá, né? Se você atende 50 pessoas, é uma coisa, mas se você for atender 500 pessoas, é outra história muito diferente, né? Então vai ser com muito sacrifício, realmente um terrível sacrifício. Mas do nada, o dia que você menos espera, um caminhão de mercadoria bate na tua porta. Aconteceu com o Chico, né? Aconteceu com a mãe Isa. Ela fala isso pra gente. Por que acontece isso? Será que a espiritualidade vai lá e força na mente de alguém, ó, você tem que doar? Geralmente quem doa nessas horas em uma quantidade muito grande
São pessoas que lá atrás foram beneficiadas por um trabalho, ligados a essas pessoas ou não, não importa, mas elas foram beneficiadas, têm uma gratidão muito grande, passaram a se viver de forma mais feliz, né? São mais felizes, certo? Aí a espiritualidade sabe disso. Na hora de maior necessidade, vai lá, ó, buzina na mente dele lá, está precisando, fulano, beltrano, dá uma ajuda. Você pode. E de repente a pessoa se toca e vai sair para ajudar. Né? Mas elas ajudaram por quê? Foram obrigadas? Não. Elas ajudaram porque gratidão, alegria, felicidade. Um dia foram ajudadas ou souberam de alguém que foi e aquilo motivou essa pessoa. Está longe. Somente a espiritualidade é que pode ir lá e dar um toque nessa pessoa. Só a espiritualidade faz isso. Mas a espiritualidade faz isso porque, primeiro, que o daqui precisa. Né? O trabalho é muito bonito, é muito útil, é muito necessário. Esse trabalhador é motivado. Ele está capengando, mas ele está agradecendo a Deus a oportunidade de trabalhar. Ele está realmente se transformando de dentro para fora. E a espiritualidade está vendo isso. Então, vamos trabalhar. Né? Agora, qualquer um de nós aqui, digamos assim, né, sem o compromisso, sem a visão que a gente tenha, resolve fazer uma coisa grande, bonita aí, sai na rua dizendo para todo mundo, ó, eu quero fazer, eu quero que me ajude, não sei o quê. É fácil conseguir. Não, as pessoas desconfiam logo, falam, não sei o que esse cara vai fazer. Qual é a intenção dele? Está na época de eleição? Né? E a família? E ele mesmo? Qual é o histórico? Ah, não, tem gente ali da família que é esquisita. Então, já começa a arrumar um monte de desculpa, um fala para o outro, pronto. Não vai conseguir. Né? Não vai conseguir. Mas todo aquele que trabalha dentro de si o que precisa realmente ser trabalhado, uma renovação de visão, uma renovação de atitudes, uma renovação, enfim, de uma vida espiritual. Uma transformação lenta, mas contínua. Não importa a dificuldade. Tem objetivos e luta muito para chegar no objetivo. No início, muita gente vai dizer assim, isso aí é fogo de palha, daqui a pouco desiste. Não vai conseguir nada. Né? Mas o tempo passa e a pessoa continua no ritmo dela. Eu tenho um sonho, eu tenho um objetivo, eu vou chegar lá. Eu sei que vou, não sei quando. Né? E continua na caminhada. E daqui a pouco as pessoas vão enxergando isso, as pessoas vão sabendo valorizar isso. Certo? A alegria de um, a paz de um, a felicidade de um, quando trilhada de uma forma correta, contagia pelo exemplo. Todo mundo sabe disso. Palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Né? É o que mais leva outras pessoas a mudanças, são os exemplos daqueles que são os guerreiros. São os exemplos daqueles que são os guerreiros. Né? Jesus se expôs terrivelmente numa sociedade danada pelo que ele falava. E ele fazia o que falava. Se ele não tivesse feito, nós não teríamos Jesus hoje. Teria sido apagado da história. Né? Mas ele foi corajoso de falar e foi 2 vezes mais corajoso de fazer. Lembra as obras do sábado? O Evangelho está cheio de penúria que ele passou. Por quê? Porque fazia, trabalhava no sábado e não podia. Diziam que não podia. Mas ele enfrentava. Ou seja, ele cometeu uma série de transgressões sociais para a época, né? Culturais, sociais da época, para mostrar depois que ele estava certo. Né? Então, sacrifício, mas arrastou. Tá? E a gente sabe, né, as tentativas de apagar Jesus da história, até os dias de hoje está se falando com mais facilidade sobre isso. As tentativas de apagar Jesus da história são imensas, né? Cada dia alguém surge com uma ideia nova aí para poder botar o homem de lado. Mas não vai adiantar. Não vai adiantar. Por quê? Aqueles que já conseguiram captar alguma coisa realmente, né, da essência do Cristo, da palavra e do ensino, nunca mais vai abandonar. De jeito nenhum. Eu não sei, eu tenho a minha maneira de falar, né? Cristo não é para ser
diferente. Comprovar é uma coisa, né? Comprovar com arqueologia, comprovar com prova disso, daquilo, beleza. Agora, sentir é totalmente diferente. E sentir é uma coisa que não tem como apagar. Depois que você sente, né? Depois que você vê a importância, não tem como apagar isso. Morrer, não tem como. Aquilo fica com você. Agora pensa nisso na motivação, tá? Para a vida do dia a dia. Viver com paz, viver com alegria, viver com harmonia, união entre as pessoas, fraternidade entre as pessoas. Você, quando começa a viver isso, a vivenciar isso, a sentir na pele, né? Gostar daquilo porque está sentindo o benefício, começa a vivenciar, não tem como você parar, a não ser que ficar muito doente, né? Tudo bem. Mas se não ficar muito doente, principalmente, né? Você não vai perder aquele conteúdo maravilhoso. Você vai dar continuidade. Isso é bom, gente. É bom. E a maioria das pessoas sabe disso. A maioria esmagadora sabe disso. Só não quer admitir. Por quê? Porque vai perder determinadas posições, vai perder determinados amigos. O Dr. Jaspi, você deve conhecer, né? O Dr. Jaspi mesmo falava muito comigo isso. Eu trabalhei com ele um tempo. Ele falava assim, John, é difícil, né, para a gente pregar e viver determinadas coisas. Por quê? Os amigos vão tudo embora. E a desculpa deles é uma só: você está muito esquisito, você mudou muito. Graças a Deus, quando alguém disser para você assim, João, você está esquisito, você não é mais a mesma pessoa que eu conheci, você está muito estranho. Graças a Deus, dê graças a Deus, que você está conseguindo seus objetivos. Os outros é que não estão entendendo, eles não querem. Agora, vamos dizer assim, a alegria das suas conquistas, dentro do seu trabalho, da sua dedicação espírita, a alegria das suas conquistas, você vai poder vivenciá-la, curti-la, tá? Porque você pode ficar desempregado, você não vai perder o otimismo, você sabe que tem oportunidade, você sabe que vai ter ajuda, você já sabe, já conhece o mecanismo, porque você está fazendo o que é certo. Agora, essas pessoas que criticam, porque você deixou de ser o que elas gostariam que você continuasse sendo, hoje elas se afastam, elas vão continuar se juntando com outras iguais a elas, né? No pensamento, nas atitudes, mas depois a dor bate na porta de todo mundo. Quando a dor bater na sua porta e você continuar de pé, e eles, quando bater na porta deles, eles começarem a cair, eles vão olhar que você está de pé e vão querer saber por quê. A dor é a mesma, eu caio, mas ele continua de pé. Na verdade, nós espíritas deveríamos ter essa conceituação muito bem trabalhada, tá? Que o Brasil é um país de altos e baixos, né? Vem um governo, lança um programa qualquer, a economia melhora um pouquinho, todo mundo fica otimista, todo mundo investe, daqui a pouco troca o governo, muda tudo. Os sonhos desabam de novo. Sempre assim. Eu já estou com meus 60 anos, né? Já vi vários pacotaços de governo aí, desde os anos 70 e poucos para cá que eu acompanho. Está sempre assim. Melhora um pouquinho, todo mundo fica otimista, vamos fazer, vamos investir, vamos trocar de emprego, não sei o quê, daqui a pouco, pum, desanima todo mundo outra vez. Tá? Aí entra aquela história de sempre. Olha, gente, se não estudar, não vai ser ninguém na vida. Aproveita que você é novo, estuda, investe, tá bom. Realmente o pessoal tem razão, né? Porque mesmo num país de altos e baixos, o que você aprende, o que você tem alegria de fazer, vivenciar, um dia você pode estar melhor. Passa um período, você vai ter uma queda financeira, uma perda disso, uma perda daquilo, tal, não tem problema. Mas você continuará mantendo o seu conhecimento, você continuará mantendo as suas expectativas mais importantes, que é de nunca desistir, tá? Os outros que não investem no conhecimento, né? Num aprendizado novo, sei lá, eles estão sempre ali, ó, nas beiradas, hoje tem uma festa, vamos para a festa, hoje tem um baile, vamos para um baile, hoje tem não sei o quê, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas daqui a pouco, cadê o recurso para manter? Não tem. Vem uma doença,
não tem recurso, não tem perspectiva. Então, gente, ou a gente trabalha as coisas dentro de nós, independente do que está acontecendo aí fora, né? O que está acontecendo aí fora é muito importante, mas não vai decidir a nossa vida, não vai, só se a gente quiser fazer. Se você se entregar, vai decidir sim, mas se você lutar para ser você mesmo, para manter seus ideais, para você ser mais otimista, mais alegre, você não vai ser derrubado assim com tanta facilidade, não vai, né? Porque conhecimento, preparo adquirido, habilidade, você não vai perder isso. Você vai perder quando desencarnar, né? Tudo bem, nesse entendimento aí você perde. Mas enquanto você estiver aqui, você não vai perder, né? E outra coisa muito importante, já que a gente falou aqui de casa espírita, né? Da união, da alegria, da felicidade, para ajudar na obra, mesmo às vezes até com poucas perspectivas de curto prazo e tal, mas você acredita e vai, né? Uma pessoa que tem determinado conhecimento, que tem determinada habilidade, profissionalmente falando, ela pode entrar numa fase de baixa, né? As coisas não vão lá muito bem, vai perder muito rendimento, não sei o que, oportunidade, falência, não sei o que. Mas ela continua tendo a possibilidade de cooperar, ela continua tendo a possibilidade de ajudar, ela continua tendo a possibilidade de se unir com grupos, que sozinho eu não estou conseguindo. Mas quem sabe se eu me unir com 1, com 2, com 3, com 4, juntos a gente consegue mais. Ela nunca vai perder isso, porque ela já conquistou, é dela, né? Ela não vai perder, certo? Se a gente pensa só no material, aí é complicado realmente, né? Eu tinha um prédio para trabalhar, um galpão para produzir não sei o quê. Não tenho mais o galpão, não tenho mais o dinheiro para investir, acabou a minha vida. Acabou, faliu, não tem mais jeito. Quer dizer, no material, pensando no material, é assim que acontece, né? Mas existe sempre a tal da solidariedade, a alegria de ajudar o irmão, né? que é uma coisa inata do espírito. Isso está na nossa essência, né? A vida continua, mesmo quem não é espírita, mas a vida continua. E na hora que está um caos, as pessoas se levantam, não. Está um caos, eu já perdi tudo mesmo. O que eu vou fazer? Vou me entregar? Não. Eu vou me juntar com os outros, vamos trabalhar, vamos ver o que a gente pode fazer. Vamos começar pela faxina, vamos começar pela doação, vamos começar a classificar o que pode ser aproveitado, o que é para homem, o que é para mulher, o que é para criança. Vamos começar a arrecadar alimento, vamos começar a preparar e vamos servir. Quanto mais pessoas entrarem, maior vai ser o trabalho, mais rápido vamos ajudar, mais rápido vamos resolver isso, vamos resolver aquilo, e acontece. Vai ser a mesma coisa que antes? Não, vai ser diferente do que antes, mas pelo menos a vida continua, certo? A vida continua, tá? Nesse aspecto, né, todos nós aqui, ou já passamos por isso, ou vamos passar. Você tem um pai e uma mãe que você nunca quer que desencarne. Quem vai querer que o pai e a mãe desencarnem? Só se for um criminoso, né? Não vai querer. Você vai querer estar sempre com eles ali do seu ladinho. Mas a lei é uma só para todos, né? Encarnou, um dia tem que desencarnar. O corpo físico não aguenta, não vai aguentar a eternidade. Ele vai precisar retornar, né, para a origem dele. Veio da terra, volta para a terra. Bom, beleza. Mas, vejam bem, a hora que eles desencarnam, nós vamos ficar tristes, a nossa vida vai acabar, eu não vou ser mais ninguém, eu vou ficar igual rato escondido em toca, ou eu vou continuar vivendo? Então tem dois tipos de pessoas. Tem o tipo que se entrega por um bom tempo e tem o tipo que continua vivendo. Olha, não queria, né? Ninguém quer, mas acontece, a vida continua. Então levanta a cabeça e continua. Esse daqui supera mais fácil, uma coisa que tem que ser superada e vai ser superada. Esse outro aqui vai viver enfiado em toca, chorando, querendo se esconder do mundo, mas também vai passar, ele também vai continuar vivendo, só vai demorar mais, vai sofrer mais. Então pensem bem, o que é melhor? A gente se preparar, né, para levantar a cabeça com mais facilidade, continuar vivendo a vida, porque a vida é isso aí,
Um dia a gente chora, um dia a gente ri. Né? Um dia você está feliz, um dia você está triste. E a vida que nós temos no planeta Terra de hoje é assim. Então, ou você se prepara para enfrentar isso com sabedoria e sofrer menos, passar mais fácil, ou você vai viver como um ratinho, escondido em buraco. De vez em quando bota a cara para fora, mas está com medo de tudo. Né? Está sempre assustado, sempre se escondendo, mas vai continuar vivendo do mesmo jeito. Por que fazer uma opção de sofrimento se existe uma outra que você não precisa sofrer tanto? Você só vai realmente passar por aquilo que é necessário, pela transformação do momento necessário, que logo logo passa, logo logo você está superando aquilo. Né? Então, voltando ao início, a gente tem que investir em nós mesmos. Tá? A alegria de viver, gente, é uma dádiva do Criador que deixou para nós. A gente vive muito mais, muito melhor, a gente progride muito mais fácil, a gente vai mais longe tendo alegria. Tá? Agora, detalhe, né? Nós estamos numa casa voltada hoje, nesse momento, para o lado religioso. Tá? Estamos buscando meios, entendimentos, nos religar ao Criador. Tá? Se a gente entra numa religião, colocando a nossa felicidade, a nossa direção de vida, se a gente coloca na mão de um representante da igreja, do templo, seja lá do que for, achando que ele é o responsável, igual muita gente faz, é uma dor e um sofrimento terrível. Né? Por quê? São seres humanos que estão ali, alguns bem orgulhosos, né? Se acham no direito de não sair do pedestal deles, mas são seres humanos falhos, igual a nós mesmos. Se você bota a sua vida, a sua felicidade na mão deles, não vai dar certo. E a espiritualidade também nos dá o seguinte toque, tá? Não se entregue a Deus de forma equivocada. Você, para se entregar a Deus, é confiando na sabedoria divina, que dá oportunidades infinitas. É nesse sentido. Se você fizer assim e confiar que Deus vai te dar comida, vai te dar moradia, vai te dar saúde, você está muito enganado. Vai ter problemas muito sérios. Porque esse Deus aí, ó, não existe. Né? Não existe. O único Deus que existe é o que Jesus mostrou. Bate que a porta se abre. Procura que você encontra. Esse Deus existe. Que faz você se mexer. Que faz você acreditar em você. Tá? Não existe Deus que não te dá a oportunidade de acreditar em você. Aquele Deus que dá caminho para você seguir o tempo todo, que diz para você, ó, tudo que na sua vida tem que ser assim, ó, esse Deus aí é o Deus dos egoístas, né? É o Deus dos ditadores, é o Deus daqueles que na verdade sofrem muito, né? Tem uma sensibilidade, uma vivência muito sofrida, não admitem isso e querem comandar a vida dos outros, querem governar a vida dos outros. E esse daí vai fazer a gente sofrer demais. Né? É um Deus equivocado. Então é preferível realmente que a gente procure compreender. Né? Jesus trouxe a visão verdadeira para a gente. É a movimentação. Santo Agostinho ajudou nisso aí, né? Conhece-te a ti mesmo. Receita básica. Então, ou você passa a saber quem você é e começa a trabalhar em você, para você ter gosto pela vida, ter gosto pelos seus projetos, seus sonhos, eles vão acontecer. Tá? Então, é esse o caminho. Tá, gente? Essa é a fórmula, que não é mágica, ela não é mística, ela não é fantasiosa, é uma fórmula simples de vida. Tá? E para finalizar, né, já deu 5 horas, quem que não gosta? Tem gente que não gosta, eu sei, mas a pergunta é, quem que não gosta de sair por aí e ver canteiros de flores? Quem é que não gosta de ver os animais silvestres, né,
pulando para lá e para cá, pulando de galho em galho. Quem que não gosta? Aquilo no íntimo agrada. Mesmo aqueles que gostam de matar, né, que gostam de destruir, mesmo eles que estão doentes, né, mas depois melhora. Mas mesmo eles gostam das coisas simples da natureza. Quem que não gosta de fazer um passeio aí onde tem cachoeiras, onde tem mar? Quem que não gosta? Se a gente pudesse ir para o México, Estados Unidos, né, ver aqueles famosos canyons, né, que no passado distante eram mares, né, o mar sumiu de lá, mas ficou todo modelado, as pedras, as montanhas. Aquilo dá uma reflexão impressionante para a gente. Quem que não gosta? Todo mundo gosta, né? Os doentes dizem que não, mas depois eles melhoram, também vão gostar. Mas as coisas que realmente importam para nós, né, que valorizam a vida que a gente tem, que Deus nos deu, são as coisas mais simples. E justamente por fugir teimosamente da simplicidade é que a gente sofre muito, é que a gente é infeliz. Então a gente termina com o dizer do Livro dos Espíritos, tá? Se o homem conhecer e praticar as leis divinas, as leis naturais, tem tudo para ser feliz. Só vai ser infeliz se não praticar. Pronto. Simples assim. As coisas mais simples, mais naturais. É o encontro das pessoas, é a união das pessoas, é a fraternidade, é a família, são os amigos. Mas, enquanto a gente continuar preferindo colocar 1001 obstáculos, né, para dizer, não faço isso, não sei aquilo, não posso isso, não posso aquilo, aí nós estamos complicando as coisas para nós mesmos. E vai faltar felicidade, vai faltar alegria.